E a nossa reflexão de hoje traz a palavra respeito. Respeito, algo importante, né, para a gente viver em comunidade, para a gente viver em harmonia. Infelizmente, o que a gente vê é falta de respeito nos lugares onde deveria dar o respeito, deveria exemplar, né, de respeito, deveria ser a referência de respeito, mas infelizmente não é isso que a gente anda vendo por aí. A gente vê justamente o contrário, né? Lugares que deviam ser santificados, lugares que deviam ter, né, a paz, a gente não vê o respeito. Mas hoje eu quero falar do respeito do dia a dia, o respeito aquele que você pode praticar e ter no cotidiano, como por exemplo, né, respeitar um idoso, respeitar uma idosa, respeitar a parada selecionada do veículo para o cadeirante, para o idoso, né? E a gente não vê isso, principalmente aqui na cidade de Piracicaba. É comum você perceber a pessoa que para o veículo, principalmente em lugares de grande fluxo, né, como banco, próximo à caixa lotérica, próximo, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, né? O que a gente vê é a falta de respeito de pessoas ocupando vagas que não são destinadas às pessoas que não podem praticar, né? É o caso aí do próprio cadeirante. A gente vê isso. Fila dupla, parar em fila dupla também, a gente vê bastante na cidade de Piracicaba, infelizmente. E essa é a falta de respeito, né, que a gente deveria praticar no dia a dia. Ou respeito em cortar a vez de outra pessoa, ou respeito no próprio trânsito, estamos falando da vaga, né, vaga preferencial, mas há também esse falta do coletivo, né, a pessoa que fica podando, não deixa o outro passar. A gente vê situações no dia a dia, cotidiano, de falta de respeito. E o respeito é você, quando você trata a outra pessoa com respeito, quando você age com respeito na sua comunidade, você, além de estar melhorando a si mesmo, né? Além de você estar melhorando o seu propósito de vida, você está melhorando a cidade onde você mora, você está melhorando o estado, está melhorando o país. A falta de respeito é a mesma, o mesmo princípio da falta de respeito é o mesmo princípio do sujeito que roubou milhões do INSS. É o mesmo princípio, a falta de respeito. O corrupto, ele não tem respeito pela cidade, ele não tem respeito pelo estado, ele não tem respeito pelo país. E o sujeito que faz a mesma coisa, ocupar uma vaga que é destinada a um cadeirante, a um idoso, é a mesma essência do corrupto. A gente tem a enganosa, né, mania de achar que, porque os políticos, porque aquele sujeito, e a gente não percebe que a mesma base, a mesma fórmula, em proporção diferente, mas a mesma fórmula. Quando você falta com respeito, você está sendo tão desagradável como aquela pessoa que roubou milhões no INSS. Né? Claro que aí você tem a proporção, né? Mas é a mesma coisa. Quando você corta alguém na fila, né? Quando você passa, né? Por exemplo, você buzina em lugar que você sabe que ali tem um lar de idosos, tem um hospital, você vai lá e buzina, passa com a moto acelerando. Você está faltando com respeito, você está fazendo a mesma essência do sujeito que roubou milhões do INSS. É a mesma essência, gente. O que pode ser julgado é a pena para um e a pena para o outro, né? Mas a essência de prejudicar o próximo é a mesma. Não dá para falar, não, o cara que acelera a moto barulhenta de frente com o hospital, ele não quer prejudicar ninguém. Não, ele quer prejudicar. O sujeito que rouba o INSS não quer prejudicar ninguém. Sim, está prejudicando. Então o respeito é algo que tem que ser praticado em casa. Não deixe a escola, a função que você obrigatoriamente tem que ter na sua casa com seus filhos. O respeito se ensina em casa. Eu tinha um amigo que falava assim, você tem duas maneiras de ter respeito, que é a mesma base e duas maneiras de você procurar o divino. Ou é pelo amor ou é pela dor. E o respeito para mim é a mesma coisa, não é? Quantas pessoas não falam assim? A pessoa procura
a divindade, o divino, Deus, ou é pelo amor, ou é pela dor. Ela vai procurar Deus. E o respeito para mim é a mesma coisa. Se o senhor não dá o respeito para o seu filho, se a senhora não dá o respeito para o seu filho em casa, no exemplo, não só no falar, no punir, mas no exemplo, porque o seu filho é exemplo seu. Seu filho, a sua filha é o exemplo dos pais, dos avós, dos tios. Se você não educa ele em casa, futuramente você vai ver ele dentro de uma viatura. Que essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu já vi relatos de pessoas dizendo como é que eu posso controlar meu filho. Sabe quantos anos tinha o filho? 12. Para mim isso é tentar passar a responsabilidade para o próximo, para o Estado. E o respeito, a responsabilidade do respeito dos seus filhos, que eles aprendam a respeitar, vem de pai e mãe, ou daquele que cria, ou com aquele ou aquela que ocupa o lugar de pai e mãe numa família. Então não passe para o próximo a obrigação e responsabilidade de pai e mãe, que é ensinar o respeito. E você ensina o respeito se fazendo exemplo de respeito. Não dá, né? O senhor fica aí sentado no sofá, o senhor fica aí mexendo no seu celular, a senhora mexendo no seu celular, e os seus filhos estão à deriva, crescendo na rua, crescendo, fazendo coisa errada. E aí, como essa mãe que eu citei fala, eu não consigo controlar ele, uma criança de 12 anos. Olha que problema social que a gente tem, né? É uma mãe que não está, jamais estaria para ser preparada para ser mãe, um pai que jamais poderia ser pai, e uma criança que acaba sofrendo a consequência da irresponsabilidade dos pais. Cresceu sem respeito. E aí, infelizmente, vai pelo caminho, entre aspas, mais fácil, que é o caminho do crime. Penso eu, esse sujeito que roubou milhões no INSS, qual o respeito que ele tem pela mãe e pelo pai dele? Roubando pai e mãe de outras pessoas, prejudicando o INSS, roubando milhões de aposentados, de idosos. Esse sujeito não aprendeu respeito com o pai e a mãe. Mas, Neto, o pai e a mãe fez de tudo. O pai e a mãe fez de tudo. E ele se tornou um adulto péssimo, sem o mínimo respeito. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas uma coisa é você falar sobre o adulto. Outra coisa é você deixar os seus filhos crescerem já pensando que um dia eles vão se corromper. Pai e mãe não abandonam jamais. Pai e mãe, eu tenho 50 anos. A minha sogra, o meu pai, a minha mãe, o meu sogro sempre estavam prontos para me ensinar atitudes respeitosas. Tenho 53 anos. Eu aprendo todo dia algo respeitoso que eu vou colocar na minha vida, que eu vou trazer para mim. A questão não é burlar, não é enganar, não é escapar da sua responsabilidade, pai e mãe. A questão é ensinar. Quando pai e mãe ensina o que é o respeito, quando pai e mãe ensina o que é o respeito, em palavras garrafais como está aí, o filho pode até cometer erros, mas ele vai ter a consciência de se arrepender e corrigir. Todo mundo erra, todo mundo pode errar, todo mundo pode cometer o equívoco. Mesmo aquele que foi ensinado em uma família que se deu a respeito, que ensinou a respeito. Equívoco acontece, erro acontece. Mas o mais grave é quando você tem a consciência que está errado e continua fazendo errado. Pessoas brutas, pessoas agressivas, responsabilidade de pai e mãe. Não dá para tirar a responsabilidade, não dá para amenizar, gente. A pessoa quando falta com respeito, que pratica um crime, o adulto que pratica um crime, a responsabilidade é do pai e mãe. Digo isso porque esse adulto ele tem que ter consciência que ele não está prejudicando só a pessoa que ele está agredindo, cometendo um crime. Eu imagino esse sujeito que está preso, que roubou milhões no INSS, penso eu, se ele teve um pai, uma mãe que ensinou o respeito,
eles devem estar tristes demais, né? Eles devem estar acabados, ou aqui, ou em outro lugar, né? Então a pessoa, ela tem que pensar nisso. A responsabilidade é do pai e mãe. Então você é adulto, quando você comete um ato desrespeitoso, não é só com a pessoa que você está faltando com respeito. Você está dizendo para toda a sociedade que o seu pai e a sua mãe falharam. Tenha essa consciência que quando você pratica o mal a outra pessoa, você está praticando o mal também ao seu pai e sua mãe, que eles são responsáveis pelo adulto que você se tornou. Vamos praticar o respeito, vamos ensinar o respeito para as crianças e vamos nos dar ao respeito. Palavra do dia, reflexão, programa Região Piracicaba agora.